Se você chegou até esse vídeo, eu tenho certeza que esse testemunho vai falar ao seu coração. Em janeiro de 2024, meu esposo e eu passamos por um período de jejum de 40 dias. Durante esse período de jejum, o Senhor falou muito forte ao nosso coração e nos trouxe algumas direções. E uma delas foi para que ele renunciasse o serviço. Ele trabalhava registrado em uma empresa, mas o Senhor nos levou a essa direção de renunciar o serviço e muitas outras coisas. Deus nos disse que seria um ano de renúncias. No início nós não entendemos, mas obedecemos. Foi um período desafiador porque muitas pessoas nos questionaram, outras duvidaram, outras apontaram o dedo dizendo que não era Deus que estava falando. Até porque o Senhor havia nos dito que muitos não entenderiam. E realmente, a maioria das pessoas não entenderam. Apenas 2 pessoas entenderam exatamente o processo que Deus tinha sobre a nossa vida. Nos direcionaram a perseverar. E foi isso que nós fizemos durante esse ano inteiro. A perseverança nos trouxe até aqui. E o próprio Senhor nos direcionou a ter perseverança. Porque Ele disse que não seria um período fácil. E não foi. Nós passamos por situações bem desafiadoras, passamos por um período de, digamos que de uma escassez que nós nunca imaginávamos. Nós temos 2 crianças, mas chegou a momentos de nós não termos alimentos. Mas o Senhor sempre proveu. Assim como no deserto Ele enviou maná, sobre a nossa vida Ele enviou pessoas, Ele enviou semeadores. Em momentos em que em que nós achávamos que não teria nada, mas enviava os semeadores, tanto para nos levar para comer em algum lugar, nos chamar para almoçar, jantar ou algo assim, e até mesmo pessoas para trazerem alimentos para nossa casa. E foram alguns meses nessa situação. Até que chegou um determinado período em que nós participaríamos de um evento que falava sobre cura e sobre restauração. E no sábado desse evento o Senhor falou muito conosco. O nosso coração estava apertado, porque não era uma situação que estávamos acostumados a viver. E naquele dia eu falei pro meu esposo, tem algo errado aí. E a gente não pode mais viver nessa situação. Hoje é o último dia. E quando nós chegamos no sábado daquele evento que foi poderosíssimo, nós fizemos a nossa melhor oração. E a mais sincera. Aquela oração que você faz com o seu coração e de dentro da sua alma. Ali nós entregamos a Deus 5 minutos de oração, mas foi a oração mais sincera que nós fizemos aquele dia. Nós apresentamos a Deus a sinceridade do nosso coração. E eu falei, Senhor, eu não aceito mais viver dessa maneira. E eu falei, Deus, nos dê uma saída. Porque eu sei que eu ouvi o Senhor. E eu sei que o Senhor tem uma saída para nós. Essa foi a minha oração. Estende a tua mão sobre a nossa vida. E meu esposo fez a oração dele. No dia seguinte, nós naquele evento, o Senhor usou um irmão, amigo nosso, e falou poderosamente sobre a vida do meu esposo. E disse que aquele seria o último dia que nós passaríamos por tudo aquilo. Que Deus abriria as portas naquele momento. Irmãos, a partir daquele dia, a nossa vida deu um giro. E ali Deus disse que abriria portas, que não seria apenas uma, seriam várias. E naquela mesma semana, meu esposo recebeu uma ligação de um irmão da nossa igreja, oferecendo uma oportunidade de trabalho. E essa oportunidade de trabalho foi realmente de Deus, porque nos trouxe flexibilidade, nos trouxe mais portas. Nós fizemos conexões com pessoas que nós nunca imaginaríamos. Essa porta faz com que o meu esposo tenha uma vida financeira totalmente diferente do que nós tínhamos antes. Ele recebe muito mais do que ele recebia por mês. Todos os dias ele tem pagamento. E além disso, todos os lugares onde ele pisa, as pessoas pedem uma oração. Mas nós sabíamos que não era somente pelo dinheiro, mas porque Deus tinha algo a mais sobre a vida de outras pessoas e sobre a nossa vida também. E esse trabalho, ele é tão de Deus que eu sou terapeuta. E a minha agenda de janeiro eu nem abri, mas eu já tenho clientes. Eu já tenho clientes para janeiro, eu já tenho clientes para fevereiro. E através dessa porta, Deus é tão grandioso que através de um lugar, Ele nos levou a muitos outros. Esse vídeo não é sobre trabalho, e muito menos sobre dinheiro. É sobre você ser grato a Deus no pouco, para que Ele te coloque no muito, e chegando no muito você continue sendo grato. Isso trouxe sobre a nossa vida a certeza de que obedecer a Deus nos leva a um nível muito maior, muito maior. Nós recebemos uma palavra sobre a nossa vida, que eu não vou esquecer jamais. Que 2024 seria o último ano que nós passaríamos necessidade. E realmente, foi o último ano em que nós passamos por necessidade. E fazendo uma reflexão de tudo que se passou nesse ano, eu pude entender o porquê que Deus nos levou a essa renúncia, lá em janeiro. Porque Ele tinha coisas muito maiores sobre a nossa vida, e para fazer através da nossa vida. Durante esse período, tinha dias que nós tínhamos uma célula em casa, tinha dias que na célula nós estávamos destruídos. Mas eram os dias em que mais Deus falava com as pessoas, em que mais o Senhor fortalecia cada membro. E foi poderoso. Foi um ano no lado emocional meio abalado, mas o nosso lado espiritual foi para crescimento. E hoje eu entendo que Deus nos levou a isso porque Ele queria que nós viéssemos a crescer espiritualmente. E esse ano nos levou a isso. Foi um tempo de fortalecimento, foi um tempo de renovo e foi um tempo de conquistar a autoridade. E o Senhor nos levou a lugares que nós não imaginaríamos. O Senhor nos levou a sentar à mesa com pessoas que nós nunca sonhamos. E eu sou grata por esse ano. E eu quero te dizer que mesmo em meio a qualquer situação que você esteja passando, visualize isso como um processo que Deus tem sobre a sua vida.
para um crescimento. Visualize nesse meio o que o Senhor quer fazer através da sua vida. Não é só sobre você, é sobre o que o Senhor quer fazer na vida do outro através da sua vida. Então, não perca tempo, não se lamente pelas coisas que estão acontecendo. Você tenha consciência de que Deus ele quer fazer muito mais através da sua vida. Tenha certeza que o que você está passando ou o que você já passou serve de fortalecimento para outras pessoas. Foi isso que nos trouxe perseverança durante esse período. Foi ouvir de pessoas que elas passaram exatamente a mesma situação, mas que hoje elas venceram. E quando você enxerga o lugar onde elas estão, você tem esperança de que você pode chegar também. E isso nos trouxe essa certeza. Então, persevere. Tenha certeza de que o ano de 2025 vai ser um ano abençoador para muitas pessoas. Pode ser um ano de escassez para outras. Mas foi um ano de gratidão. Eu sou grata a Deus por chegar até aqui. Eu sou grata a Deus pelas pessoas que Ele colocou no nosso caminho. Grata a Ele pela minha família, os meus familiares, as pessoas de Deus que entraram na nossa vida e que nos fizeram permanecer, que liberaram palavras sobre a nossa vida. E grata até mesmo por aquelas que tentaram fazer com que a gente viesse a retroceder. Mas elas fizeram parte de todo esse processo. E eu sou grata por tudo isso, porque nós chegamos aqui com um amadurecimento gigantesco, vendo a mão de Deus sobre a nossa vida de uma maneira sobrenatural. E isso nos leva a ter a certeza e a convicção de que obedecer é muito melhor do que você retroceder. Ouça a Deus. E mesmo se não acreditarem na palavra que Ele te deu, fique firme, permaneça. Analise essas pessoas que duvidam daquilo que Deus te falou. Como é a vida delas? Será que elas realmente passaram por um processo como esse? Eu decidi ouvir, irmãos, aqueles que realmente viveram isso. Que realmente sabiam que Deus tinha um processo conosco, porque Ele queria nos levar a um nível muito maior. E hoje eu sou muito grata por tudo isso. Foi um ano abençoado, um ano abençoador. E eu estou aqui para dizer para você que há esperança em meio ao deserto. Há esperança em meio à escassez. Mas se você não tiver sabedoria em entender o momento da escassez, que é um momento de aprendizado, é um momento de reclusão, é um momento de entrega, se você não entender esse período, mais tempo você passa nele. Porque tudo aquilo que a gente vive é para um aprendizado. Não tem como você chegar num nível maior se você não aprendeu nada no nível mais baixo. E nós temos encontrado pessoas que estão passando pela mesma situação que nós. E isso é maravilhoso porque nós vencemos. E eu tenho certeza que essas pessoas vão vencer também. Hoje nós vemos a nossa vida num auge diferente, num nível muito maior. Mas lá atrás a gente precisou entender o que Deus queria conosco. E o que Deus queria através de nós. Foi maravilhoso. Nós passamos por períodos muito difíceis. Eu perdi um tio, perdi 2 tias. Foi um ano de perda. Mas também foi um ano de semeadura, foi um ano de colheita, foi um ano de bênçãos, foi um ano maravilhoso. E eu quero deixar uma palavra ao seu coração, que está no Salmo 126. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilos, voltarão com os seus feixes. Essa palavra fez todo sentido sobre a nossa vida durante esse período, porque nós semeamos com lágrimas. Mas nós estamos colhendo os nossos frutos. E eu creio que nós vamos colher ainda muito mais frutos. E não é sobre dinheiro. É sobre o fruto de uma alma que aceita Jesus. É sobre o fruto de uma pessoa curada, de uma pessoa liberta, de uma pessoa restaurada. É muito mais do que isso. Seja grato a Deus, no pouco. E que se o seu ano de 2024 foi desafiador, ou ainda continua sendo, eu peço que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor derrame sobre você a fé que Ele derramou sobre nós, a esperança que Ele derramou sobre nós. Eu declaro bênção sobre a sua vida, sobre o seu ano, sobre a sua família. Eu creio que você não chegou aqui em vão. Então que esse resumo desse testemunho tenha tocado o seu coração e tenha te fortalecido. Porque apenas uma palavra pode nos levar a uma mudança de vida. Então que o seu ano de 2025 seja o melhor ano da sua vida. Mas que você entenda que Deus tem que ser o centro. Ele tem que ser a prioridade, independente do que for. E obedeça, porque o melhor dele está por vir. E não deixe de compartilhar com as pessoas aquilo que Deus faz sobre a sua vida. Porque eu amo ouvir testemunhos. E são eles que nos fortalecem. Então, compartilhem com as pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida. E se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com quem precisa ouvir isso. Eu tenho certeza que vai fortalecer muitas pessoas. Gratidão por você chegar até aqui. Que Deus te abençoe e te dê um ano próspero e abundante. Seja ele na sua vida financeira, familiar, na sua saúde, na sua alma. Que o Senhor venha abençoar grandemente e poderosamente a sua vida. Então permaneça firme no Senhor, cumpra os seus princípios, honre a Deus de todo o seu coração, pois eu tenho a certeza, e eu vivi isso, de que você fazendo a sua parte, o Senhor cumpre a palavra dele sobre a sua vida. Então permaneça firme, não se abale. Existem momentos em que a gente vai decair porque nós somos seres humanos. Mas eu peço para que o Senhor coloque pessoas sobre a sua vida, assim como Ele colocou pessoas sobre a nossa vida. Que nos trouxe uma palavra, que nos trouxe uma direção, mas que não nos fez retroceder. Pelo contrário, nos ajudou a permanecer nesse processo, para que nós viéssemos a avançar. E nós estamos preparados para o novo ciclo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame sobre a sua vida tudo aquilo que Ele derramou sobre a nossa. Um grande abraço no seu coração e que Deus te abençoe.